Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O texto que a liturgia nos oferece neste quarto dia do dia da Páscoa, porque nós estamos sempre na oitava de Páscoa, é o único dia, a cada dia a igreja vai dizer: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultamos. É como se nós estivéssemos em um só dia, e esse dia, depois que terminar, no último dia da oitava, nós vamos nos prolongar com o tempo pascal. E hoje o texto é muito conhecido, é um texto que é muito apreciado pelos cristãos, que é chamado a Ceia de Emaús. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e não encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Belíssimo este texto. O texto de Lucas é escrito, como todo evangelho, é escrito sempre não como um trabalho de uma busca biográfica ou bibliográfica, mas como um modo de dar uma resposta à comunidade cristã, já depois de anos depois da ascensão do Senhor. E a comunidade cristã sentia a falta do seu Senhor, do Jesus histórico, do poder tocar e pegar. Então nisso o apóstolo vai fazer o seu dever de casa, que é aquilo de recordar o que Jesus disse e fez para sustentar a comunidade cristã nessa necessidade concreta. É a nossa necessidade. Nós queremos ver Jesus, nós queremos tocar, nós queremos falar e ouvir a sua voz. E o que acontece com esses discípulos? É o dia da ressurreição, o final do dia da ressurreição. Eles estão indo para Emaús, não estão indo para Jerusalém, estão saindo de Jerusalém, se distanciando 11 quilômetros para chegar em Emaús. Já é um grupo que está se desfazendo. 2 discípulos que abandonam o grupo apostólico para se distanciar. Atentos,
Porque se diz 2 discípulos, não 2 apóstolos. Poderia ser até um casal que está indo para a sua casa. E eles, como é já comum de acontecer, as pessoas não reconhecem o Jesus ressuscitado. Jesus tem um corpo novo, é o seu corpo, mas é glorioso. Então não é fácil reconhecer. Eles não reconhecem. Eles falam com Jesus sem o reconhecer, fazem uma peregrinação com Jesus sem se converter. Escutam a palavra de Deus, uma longa homilia por 11 quilômetros, não mudam o coração. E quando é que eles reconhecem Jesus? No momento da fração do pão. E o que é a fração do pão? Não é simplesmente comer, mas é o modo como Lucas chama a celebração da Eucaristia. Lembram no dia da ressurreição que eu lhes dizia que para crer no Senhor ressuscitado, nós precisamos fazer 3 coisas, que aquelas mulheres que foram no túmulo, os apóstolos, fizeram essas 3 coisas para passar de uma somente experiência que já é grandiosa de amor a uma experiência de fé. Naquele dia eu indicava a primeira coisa, o viver em comunidade. Quem chega no túmulo recebe uma mensagem, volta para a comunidade, vai até os meus irmãos. E as outras 2 coisas nós temos no Evangelho de hoje, que é escutar a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus aqueceu o coração, preparou para a terceira coisa, e a terceira coisa é a Eucaristia. É na Eucaristia que reconhece o Senhor, porque todas as vezes, como ouvimos na Quinta-feira Santa, que nós celebramos a Eucaristia, nós renovamos o mistério da sua paixão e morte e ressurreição até que ele volte. Essas 3 coisas, a vida em comum, a escuta da palavra de Deus e a liturgia, são essas 3 coisas que nos permitem crer no Senhor ressuscitado. Então que nós possamos fazer a experiência dos discípulos de Emaús e que nós possamos, reconhecendo o Senhor, também nós voltarmos à comunidade, também nós voltarmos a Jerusalém, a nossa base, para com nossos irmãos vivermos a nossa fé. Tenham todos vocês um bom dia e que o tempo pascal possa nos colocar de novo no coração a convicção desses valores que nós precisamos para a nossa vida de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.